Marcelo Segurado, primeira pergunta aqui do amigo. O torcedor quer saber, e eu também quero saber, antes de... Claro que os outros companheiros irão fazer outras perguntas. Eu quero saber, o torcedor, a respeito das contusões de Wesley, Felipe Bachola e a situação do Juninho Quixadá. Esses jogadores poderão ainda atuar nas finais do Cearense ou só voltarão no Brasileiro? Boa tarde. Boa tarde. Vamos fazer um retrospecto mais ou menos que geral para você aí do DM. Auremir foi constatado uma pequena fratura no nariz, mas nós vamos fazer uma proteção e ele vai continuar atuando dessa forma mesmo, até que consolide essa pequena fratura. O Pedro Ken, havia uma previsão desde da sua lesão de 6 semanas, e a gente vê uma evolução muito grande. Hoje eu conversei com o departamento médico no retorno dele, talvez não necessitando dessas 6 semanas, até mesmo pela intensidade de trabalho que está sendo feito, tudo isso aí. Então, o Pedro para o Campeonato Brasileiro, né? E o Wesley, hoje nós tivemos uma notícia boa. Ele teve uma lesão grau 1. Na verdade, o Wesley, quando ele sentiu, ele ficou mais um pouco e depois ele percebeu que seria melhor sair, e o jogador experiente faz isso. Então, o Wesley deve ser alguma coisa em torno aí de 15 dias. Tá? Mas a gente sabe que fazer um trabalho bem feito para que não percorra, que não há, vamos supor, que se houver necessidade de 15 dias, né? Pode ser que com menos que isso, mas vamos fazer um trabalho bem feito porque ele é importante. Felipe Bachola, uma evolução muito grande, uma lesão grau 2, mas pela sua força muscular e pelo tratamento que está sendo feito, possivelmente, tá? A gente já possa ter um retorno bom durante essa semana, e vamos ver, ele treinando essa semana, vamos ver se estaria apto para o jogo de domingo. Entende? Vai depender muito da recuperação dele dessa semana. Mas, com certeza, domingo não, quarta, com certeza, com o jogo de quarta-feira agora, talvez a gente não possa ter o Bachola, tá? Quarta-feira. E caso a gente classifique, se Deus quiser, a gente possa tê-lo numa possível final. Juninho Quixadá está fazendo hoje um exame de imagem. Amanhã ele retorna ao especialista de quadril, e o especialista de quadril deu um diagnóstico muito parecido com aqueles do nosso departamento médico. Está sendo feito e diminuindo essa dor, porque, como os médicos dizem, a dor ela é muito subjetiva, então não tem como avaliar. Então, tem que se escutar o atleta, né? Saber do atleta como está a evolução dele, porque é ele que está sentindo, mas, pelo que eles estão dizendo, está melhorando essa dor, e a gente espera que, né, para os jogos aí de uma possível final, aí, a gente possa contar com ele, mas ele ainda vai ter que fazer um trabalho de força, um trabalho de recuperação, e com certeza para o início do Brasileiro. Segurado, boa tarde, tudo bem? Sobre eliminação na Copa do Brasil, eliminação na Copa do Nordeste, né, dentro de um planejamento, é claro que vocês queriam a Copa do Brasil chegar o mais longe possível, né? E na Copa do Nordeste lutar por um bicampeonato, claro, acredito que seria o planejamento de vocês. Tem um campeonato estadual agora, antes da Série A do Campeonato Brasileiro, que já tem um planejamento para esta competição da Série A. E, claro, o Campeonato Cearense, desde o final do ano passado, o presidente disse, você disse algumas vezes, que a obrigação é estar na final deste campeonato. Preocupa, de alguma forma, essas duas eliminações e esse jogo, porque vocês não vão enfrentar qualquer time. O Floresta é um time que vem mostrando uma qualidade muito interessante nesse Campeonato Cearense. Inclusive, o Carleto falou ainda há pouco, claro que a gente não vai jogar por uma tragédia que aconteceu, todo o planejamento fora, dizer que ninguém presta, o segurado não presta, os jogadores não prestam, a imprensa não presta. Né? Não pode se fazer isso dentro de um planejamento que foi feito por um clube grande, que é o Ceará. Mas eu te pergunto, preocupa de alguma forma esse jogo contra o Floresta? O Ceará tem que tomar quais cuidados, quantos cuidados tem que tomar para não ser surpreendido, segurado?
Olha, em relação à questão das eliminações, obviamente que a gente tinha feito um planejamento de chegarmos também na Copa do Nordeste. Né? Um desejo muito grande de chegar a uma final e ser campeão da Copa do Nordeste. Isso, para mim, para os jogadores como um todo, principalmente a maior parte deles que está aqui, que não teve o prazer de ser campeão na Copa do Nordeste. Então, foi frustrante em função de tudo como aconteceu, né? Obviamente que da Copa do Brasil a gente, né, mostrou, eu acho que nós somos, no primeiro jogo, né, a gente muito naquele afã de ganhar o jogo e de resolver em casa, talvez a gente tenha dado um pouco mais de liberdade para o Corinthians, e quando você tem ali, né, um Wagner Love ali, realmente esses jogadores eles fazem a diferença e fizeram o terceiro gol. E no jogo em São Paulo eu fiquei muito satisfeito pela postura da equipe, né? Quando você deu para perceber que a gente está no caminho certo, né? Não é porque nós ganhamos do Corinthians que estava tudo certo. A gente tem noção do que a gente precisa. E assim como também não é porque nós perdemos para o Náutico que está tudo errado, entende? Então, essa questão do planejamento em si visava-se isso. Então, dentro desse contexto, eu acho que a gente vai agora canalizar toda essa energia para o jogo de quarta-feira. O jogo mais importante para nós do ano é quarta-feira. Entende? Então, nós temos que ter um respeito muito grande, porque o Floresta mostrou isso, não chegou aqui por acaso, está muito bem organizado, né? Tem uma estrutura boa, mas a gente tem que se impor no jogo, a gente tem que chegar e como, né, dentro desse contexto, e buscar a nossa classificação. Não só buscando pelo regulamento, né, um empate, mas mostrar o futebol que a gente tem. Então, vamos para esse jogo com desejo e com a intensidade, com sangue no olho, como se fosse uma final. Marcelo, duas perguntas em uma. Primeiro, o Decisdados foi contratado para fazer essa espécie de transição base profissional, e você dizia que ia se passar por avaliações, tal, salvo engano, a cada 15 dias. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o que vocês pensam sobre esse trabalho dele. E, segundo, o Ceará vai participar esse ano da Campeonato Brasileiro de Aspirantes, né, Sub-23, se não me engano. E aí a expectativa é montar uma equipe Sub-23, é participar com Sub-20? Como é que fica essa situação? Nós estamos conversando muito sobre essa possibilidade, porque é um campeonato interessante, é uma visibilidade muito boa, né, no cenário nacional, e principalmente de atletas, para que possam estar disputando com times de um nível muito bom. Então a gente está avaliando essa situação. O Armando, ele vem fazendo um trabalho desse elo, né, profissional e base. Ainda não está na parte ainda vamos dizer assim, na fase de formatação do projeto, porque isso é um projeto, né? E agora ainda teve um probleminha que o campeonato cearense ainda, o estadual, Sub-20, Sub-18, não começou por causa da chuva, né? Então, isso deu uma atrasadinha também no nosso planejamento. Mas está sendo extremamente positivo, nós estamos usando continuamos usando os atletas que estão vindo da base para cá. Nós fizemos recentemente um coletivo, e a ideia é aproximar cada vez mais a filosofia do profissional com a filosofia da base. Estou pedindo aqui para me perguntar sobre os meninos que têm idade sub-23, mas que são profissionais, se eles poderão atuar. Poderão atuar. A ideia é usá-los? Também. Isso porque futebol é muito dinâmico, né? Depende às vezes você tem uma situação que possa vir a utilizá-lo no profissional. E aí você tem que fazer escolhas, né? Aí é a hora de fazer escolhas, se você vai usar ele no profissional ou ali no aspirante. Então, chegando essa hora, a gente vai saber o que fazer, vamos conversar com o Lisca, com o treinador do 20, e vamos estar sempre alinhados com isso aí. Marcelo, tudo bom? Tudo bom. Beleza? Tudo bom. Bem. Obrigado aí pelaquela entrevista aí tá certo. Agora há pouco. Beleza. Mas, o segurado, no momento como esse, já finalizando, né, campeonato cearense, né, o Ceará já saiu do Campeonato do Nordeste, Copa do Brasil, aí os torcedores ficam nos cobrando, nos pedindo, faz aquela pergunta que o torcedor fica ansioso para saber com relação se o Ceará vai se reforçar, se vai ter contratação para a Série A.
né? Então, em cima desses questionamentos, é que eu te pergunto se o Ceará já tem pensado, já tem buscado, já está no mercado buscando reforços e também tem avaliado jogadores que, infelizmente, não entraram naquele padrão, no perfil do clube? Segurado? Sim, exatamente. Eu acho que o torcedor ele tem um direito e a gente tem a obrigação de estar sempre municiando, né? E vocês são o elo disso. Não, perfeito. Vamos lá para o pasto. Estamos, sim, já temos uma noção do nosso elenco, né? Aquilo que deu certo, e, obviamente, alguns que ainda não responderam à expectativa daquilo que a gente havia pensado. Então, estamos fazendo esse trabalho, sim, internamente. E, agora, na sua outra pergunta, buscando no mercado, sim, tá? Temos alguns nomes. Esse momento também há vamos dizer assim, como que eu posso dizer, há uma inflação de jogadores, principalmente de deslocamento de time, porque você vai ter que buscar jogador que está jogando, né? Jogador que está no espaço. E, geralmente, esses jogadores eles são mais caros, mas nós estamos buscando esses jogadores, a gente tem noção, sim, das nossas carências e vamos buscar. E, com certeza, a gente vai aí buscar mais 2 ou 3 até o início do campeonato, e depois a gente também está buscando, porque sempre que aparecer alguma coisa interessante no mercado, a gente tem que estar atento, né? Marcelo, o Lisca, quando terminou o jogo contra o Náutico, ele disse que a decisão de colocar a equipe reserva tal partiu de todo mundo, de consenso, os jogadores tal, todo mundo. O departamento de futebol esteve também nesse consenso? Você foi consultado quanto a essa situação? Sim, lógico. Porque joga-se muito esse peso em cima do treinador, porque ele é o treinador, né, ali do elenco, ele é o líder. Mas, obviamente, que a gente conversou. Veja bem, nós viemos de um jogo quarta-feira contra o Floresta difícil, que tornou-se difícil pelas condições, pelo próprio Floresta, mas também o campo, também um campo muito difícil, muito lento, que exige muito da parte física. Viajamos no outro dia para jogar em Salgueiro. Jogamos, né, contra o Salgueiro. Viajamos no domingo, ficamos na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira jogamos com o Corinthians. Para você ter uma ideia do que é um atleta hoje, porque às vezes as pessoas perguntam assim, essa decisão foi tomada por quem? Pelo departamento fisiológico, fisioterápico, médico, técnico e de futebol. Uma média, para você ter uma ideia, vamos pegar aqui, o Samuel Xavier, ele correu no jogo contra o Corinthians 11 quilômetros, 112 metros, 11 quilômetros no jogo. Ele deu 19 sprints. Sprints são intensidade. Então, foi um jogo de muita intensidade. E muita intensidade. Ricardo Bueno, até mesmo os que entraram, o próprio Sobral, que entrou, né, ele fez um jogo de 9 quilômetros do período que ele entrou. Hein? Então, intensidade muito, muito forte disso aí. Então, quando a gente... Aí, o que aconteceu? Nós jogamos quarta, quinta-feira viajamos. Não é isso? E chegamos quinta-feira à tarde, para jogar, para concentrar sexta e treinar sábado. Então, muita gente, eu vejo muita gente falar, antigamente não tinha isso, né? Os jogadores antes jogavam domingo, quarta e domingo. Mas antigamente a intensidade de um jogo desse era em torno de 6 quilômetros, 5 quilômetros. Entende? Era um jogo jogado, era diferente. Hoje o jogo é pegado. As transições, as linhas. Os caras estão correndo, os laterais hoje correm 11 quilômetros. Os meias que fazem a ligação estão correndo 10. Zagueiro, que antigamente corria 3 quilômetros, hoje corre 6, 7, 8. O Luiz tem jogo que o Luiz corre 9. Então, o desgaste ele é natural, entende? Então, isso tudo foi colocado. E quando nós colocamos o time no sábado contra o Náutico, não foi porque foi uma decisão, vamos poupar para... Não. Foi uma decisão que foi dentro do contexto científico que o futebol exige hoje. Então, nós tomamos essa decisão, mesmo porque, vamos lá, os 2 zagueiros, o Valdo e o Brock, o Valdo praticamente jogou quase todos os jogos esse ano. O Brock, quando entra, ele não deixa nada a desejar, o Luiz, o João Lucas, né? O Edinho era titular até agora, o Auremir está chegando, o Sobral foi muito bem no jogo, né? Aí vem lá, o Wesley, que sentiu, né, infelizmente,
o Roger, que está lutando, que está buscando, que está tentando, você vê os números a bola, né? Mas vai entrar, a gente tem certeza disso. Então, quando você vê uma situação dessa, esse ataque nosso, muita gente coloca como se fosse titulado. Então, a gente entrou, assim, nós não tivemos medo de fazer isso, porque uma hora você tem que tomar uma decisão, e essa decisão tem que ser tomada. Não adianta ficar jogando para frente. Nós tomamos essa decisão. E essa decisão foi colegiada, e ela foi uma decisão que, se a bola, por exemplo, do Wesley entra, tinha sido perfeito. Infelizmente, futebol é difícil, né? Futebol, parece que quando perde, está tudo errado. Então, é isso. Por isso que nós estamos concentrando. Nós vamos canalizar essa energia, que foi esses 2 últimos dias que a gente não estava vivendo isso esse ano, para que a gente possa transformar isso em algo muito forte e a gente possa sair vencedor desse jogo de quarta-feira. Ô, Segurado, em relação a contratações, você falou ainda há pouco na pergunta do Marquinhos, ou do Serginho, e você falava que o Ceará está buscando no mercado contratações, né? Eu te pergunto o seguinte, em relação a jogadores que vão deixar, você falou em avaliação, né? A avaliação já foi feita. Sim, sim. Essa avaliação, ela já está determinada, já foi feita, ou ainda seguem os jogadores sendo avaliados até, claro, o Ceará partir para contratar? Acredito eu que o Ceará vai partir para esse mercado e vai conversar com esses jogadores quando for iniciar a Série A. E está bem pertinho, né? Tem esse jogo do Floresta, 2 jogos contra o Fortaleza, se passar, e aí já tem a Série A. Não, isso... Futebol, a gente nunca pode dizer pronto, né? Tem nada pronto. E se tem uma coisa no futebol que eu aprendi é que não tem uma certeza absoluta. Então, de repente, você já tem uma avaliação hoje de um jogador que talvez não está dando resposta, de repente, agora ele vai, em 2 vezes, ele dá a volta por cima. Mas a gente sabe o que a gente precisa trazer. E, obviamente, a gente também sabe o que a gente vai disponibilizar, porque nós não vamos ter um elenco inchado. Então, a gente vai trabalhar com essa quantidade. Então, vai chegar, mas também vai sair. Tá bom? Valeu, Marcelo. Valeu, gente. Obrigado aí. Não, pode ser. Pode ser. Pode? Você disse tudo. No futebol e no amor, tudo pode acontecer. Mas, Marcelo, é o seguinte, vocês têm observado, eu falei em mercado, né? Mas vocês têm observado algum jogador que se destaca um pouco mais no Campeonato Cearense ou só, digamos, eixo sul, sudeste? Não, a gente observou aqui, sim. Eu não vou te dizer que não tem observado, não. Mas, necessariamente, nós estamos buscando um cenário nacional, porque uma Série A você precisa disso, entende? Você precisa de jogadores prontos nesse aspecto, entende? Então, nós já temos alguns jogadores que não disputaram esse campeonato, e o que, pelo menos até agora, o que a gente está buscando são jogadores que tenham já uma identidade, já tenham uma experiência de Série A.